texto que está na Bíblia, que está em Marcos, capítulo 2, verso de número 1 em diante, que eu gosto bastante desse texto, muito, muito, muito. Marcos, capítulo 2, verso de 1 em diante. Eu chamo esse texto de o caminho do milagre. O caminho do milagre. Né? Às vezes a gente precisa de um milagre na nossa vida e a gente fica assim, e agora? Como é que faz? Como é que chega o milagre? Como é que se alcança isso? Tem uma pergunta assim, por que milagres acontecem, por que milagres não acontecem? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, Jesus nos apontou um caminho para o milagre, amém? Então aqui, você tem, vamos lá ler o nosso texto então. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Todo mundo ficou sabendo que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então, o que Jesus estava anunciando? Mais forte. O que Jesus estava anunciando? A palavra, ele estava dizendo a palavra. Próximo. 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade, fala assim, autoridade, mais forte, a autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Texto maravilhoso, né? Texto maravilhoso. Cafarnaum se tornou estrategicamente uma posição para que Jesus pudesse visitar, viajar pela Galileia. Então Cafarnaum era bem estratégico para ele. Interessante que eu sempre falei em 4 homens. 4 homens levaram leito, mas podiam ter mais homens ajudando, né? Havia um paralítico. Aquele paralítico não podia chegar até Jesus, então aqueles homens, porque tiveram misericórdia daquele homem, né, pegam e vamos até Jesus. Chega até Jesus, a multidão em volta da casa, Tentaram, não conseguiram. Aí alguém falou assim: vamos tentar pelo telhado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha um amigo meu que a gente andava em grupo, né? A gente jogava basquete no Tijuca, e ele era da turma, ele era o mais esperto, né? Ele sempre tinha uma ideia. E sempre não pode, não tem jeito. Ele sempre tinha uma ideia. Vamos embora. E ele era um garoto simpático, né? Eu sei que deve ter sido esse rapaz que estava aí. Ele chegou assim, tipo ele, né? Não vamos desistir não. Peraí, mas Jesus está lá dentro, Jesus vai curar nosso amigo e nós não vamos alcançar? Vamos dar um jeito. Isso chama-se perseverança. Isso se chama ousadia. Para se alcançar milagre, precisa-se de perseverança
e ousadia. Para se alcançar o milagre, precisa de perseverança e ousadia. Até vocês dizerem amém, eu vou falar isso aqui. Para se alcançar o milagre, não, agora não, agora não adianta, agora não tem graça. Para se alcançar o milagre, precisa de perseverança e ousadia. Para alcançar o milagre, precisa de perseverança e ousadia. Perseverança. Essa igreja tem esse espírito de perseverança e ousadia. Nós temos isso. Nós não desistimos das pessoas. Nós não desistimos das situações. Nós não desistimos dos desafios. Aceitamos dos desafios. Queremos desafios. Desafios são importantes para a nossa vida espiritual. Porque sem desafio, você não cresce. Sem desafio, você é uma samambaia. É isso mesmo, uma samambaia? Não cresce, fica aquela coisa assim. Você precisa de desafio para crescer. Aqui, aqueles 4 ou mais amigos, o paralítico estava lá, preso na cadeira, preso na cama. Nós vamos levar ele até Jesus e ele vai ser curado. Nós vamos levar até Jesus e a dificuldade, a multidão estava toda abraçando a casa, não tinha jeito de entrar. Nós vamos entrar. Sabe por quê? Porque nós temos perseverança, porque nós temos ousadia. E quando se tem perseverança e ousadia, o milagre é alcançado em nome de Jesus. Tentaram e conseguiram. Mas tentaram, não desistiram. Tentaram, não desistiram. Tentaram, até conseguir. A certeza absoluta. Aqui eu vejo o caminho do milagre. Quando esse texto já me chamou a atenção para algumas coisas interessantes, mas eu quero dar uma outra visão sobre esse texto. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a palavra. A palavra, tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. No verso de número 2, então, assim, então muita gente se reuniu ali em Cafarnaum, na casa de Jesus, de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. E ele lhes pregava, ele lhes anunciava como é importante a palavra. Você está aqui por causa da palavra. A palavra é importante. A palavra direciona você. A palavra toca teu coração. Quando você lê a palavra, você descobre coisas incríveis. Por exemplo, havia um vale de ossos secos. E por causa de uma palavra, profeta, profetiza. Aí os ossos começaram a se mover, milagres começaram a acontecer por causa da palavra. A palavra ateia fogo no nosso coração. Você precisa da palavra, né? Você precisa de... E às vezes a gente se contamina com tanta coisa, a gente acorda de manhã, já coloca para assistir um noticiário, já começa a assistir um YouTube, já começa a assistir não sei o quê. Cara, a primeira coisa que você faz durante o dia é a palavra. A palavra dá direção, te dá força, te dá motivação. A palavra. Aqueles homens, o que aqueles homens estavam motivados? Estavam motivados por quê? Porque alguém disse assim para eles: olha, Jesus cura surdo, mudo, cego, paralítico. Paralítico já curou vários. A palavra, ele tem uma palavra. Ele é o Filho de Deus. Ele tem milagres. A palavra. Por que eles pegaram o paralítico? Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar algumas pessoas. Eu sei que vocês vão dizer: Davi, você vai? Não, Davi não. Davi matou muita gente, arrancou muita gente. Eu só vou: oi, Davi. Mas eu quero encontrar, por exemplo, a serva de Naamã. Mulher serva, escrava, né? E serva, escrava, perdeu tudo, foi roubada, foi tirada da sua casa, estava morando na Síria, como serva, como escrava. O Naamã estava doente, e ela diz assim: se Naamã encontrasse com o profeta, ele seria curado. Olha só que palavra.
Aí Naamã vai até o rei, pede as cartas, manda as cartas para o rei de Israel e vai lá. Por quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Isso ateia o coração, isso ateia. Eu quero encontrar esses quatro, 5, 6, sei lá, quantos, né? Eu quero saber dos detalhes, como é que foi pegar esse paralítico, como é que foi colocar, como é que se coloca no telhado, como é que se rebenta no telhado, e fura o telhado, e desce o rapaz lá. Que coisa, por causa da palavra. A palavra de Deus move, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus dá fé no seu coração, a palavra de Deus te dá perseverança. Por que eles tiveram perseverança? Por causa da palavra. Pela palavra ele criou o céu e a terra. Pela palavra ele me fez apaixonar por Jesus. Pela palavra ele se apresenta para mim como meu pastor. A palavra traz poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Multidões buscavam Jesus porque ele pregava como autoridade. Autoridade. E eu sei que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é a palavra. Uma palavra. A segunda coisa que eu vejo aqui é fé. Fé. Eles tentaram. Furou. Por quê? Porque eles falam assim, se esse rapaz aqui encontrar com Jesus, ele vai ser curado. Isso é fé. Isso é o seguinte, quando você tem fé, você não vê as impossibilidades. Porque para Deus não há impossível. Não há impossível para Deus. Aí você fala assim, eu tenho um problema tão sério, Cara, coloca esse problema na presença de Deus. Fé. Agora, o que me espanta aqui, o que me surpreende aqui, é a atitude deles, romper o telhado, estragar o telhado. Isso é o quê? É uma atitude. Isso é o quê? É uma ação. Ação. Terça-feira a gente tem aqui um culto voltado para fé, para milagres. A gente chega e estuda a palavra para que você encha o teu coração de fé. Para quê? Para que os desafios possam ser vencidos. Os desafios possam ser vencidos. Uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã é que Deus não tira os problemas da gente. Você veio de longe para escutar isso, hein? Deus não tira os problemas da gente. Deus te faz maior do que os problemas. Deus te faz maior do que o problema. Né? Se eu botar uma cadeira aqui, alguma criança não vai poder passar pela cadeira, porque a cadeira é maior. Mas se eu cresço, eu passo pela cadeira. Porque eu cresci, eu me tornei maior do que o problema, eu me tornei maior do que o obstáculo. Então, o que Deus faz é através da fé. Eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo e Ele vai estender sua mão de graça e misericórdia para a minha vida. Eu vou ser maior do que o problema, eu vou ser maior do que a dificuldade. Então, aquilo ali, surpreenda Jesus. Eu digo todo dia para as pessoas, surpreenda Jesus. Jesus ficou surpreso, caramba, o telhado, raspando lá, né, tirando as palmeiras lá, as folhas, tirando a madeira, e daqui a pouco começa, como é que desce um paralítico? Meu Deus, que confusão. E Jesus, deixa. Jesus dizendo assim, cara, isso é atitude, isso é ação. Quer milagre? Ação. Quer milagre? Ação. Quer milagre? Ação. Quer milagre? Atitude. Quer milagre? Perseverança. Quer milagre? Desafio. Quer milagre? Vamos tentar, até que tudo possa romper. Atitudes de fé, sem dúvida
nenhuma, é o combustível para o milagre. Coloca aí Efésios 2:8, só um minutinho sobre fé. 2:8, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso aqui é muito importante, esse versículo é tão simples e é tão importante porque existe graça e existe fé. A gente muitas vezes está esperando que as coisas aconteçam pela graça. Mas nada acontece pela graça, acontece pela graça e pela fé. A graça é a mão estendida de Deus para você. A graça é a mão de Deus estendida para você. A fé é a sua mão estendida para a mão de Deus. Então, por isso que ele fala assim, sois salvos, a minha salvação é pela graça, claro, é um favor imerecido, claro, é o favor de Deus, claro, é a mão estendida de Deus, mas a fé é a sua mão para alcançar a graça. A sua fé é a sua mão para alcançar a mão de Deus. A sua fé é para receber a graça. Então, eu preciso da graça, porque é o favor imerecido, é o favor de Deus, é a mão do favor, dizendo assim, eu não coloco culpa na sua vida, eu não tenho acusação sobre você, mas você tem que dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a partir desse momento eu recebo a graça, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Efésios 2:8. Família, toda família, você conhece, 3 coisas acontecem na família. Toda família tem que ter compaixão, misericórdia e graça. Compaixão. Deixa eu falar uma coisa para você, compaixão não é pena. Compaixão não é pena. Eu tenho pena de fulano, não. Quando você tem pena de alguém, você torna essa pessoa pior ainda. Compaixão é a expressão de amor por aquela pessoa. A compaixão foi Cristo veio sofrer e pagar os meus pecados. Isso é compaixão. Ele teve compaixão de nós. Ele teve compaixão. Misericórdia foi todos os meus pecados estarem sendo... misericórdia quer dizer o seguinte, olha, o juízo que eu tinha para te dar, eu não vou te dar, porque eu tenho misericórdia de você. Compaixão foi Cristo vir. Misericórdia foi ele dizer assim, olha, não tem acusação sobre a tua vida. E aí você tem a graça de Deus sobre você. Por quê? Porque naquela época, na época do povo judeu, quando alguém era paralítico, alguém tinha um problema, as pessoas diziam assim, ele é assim porque seus pais pecaram. Ele é assim porque ele fez coisas muito erradas na vida dele. Ele é assim, ele é assim, tem que ser assim porque existe um pecado sobre a vida dele. Quando Jesus vê o rapaz descendo, né, guindado pelos seus companheiros lá, e chega lá no chão, Jesus fica feliz e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Olha só que maravilha. Não existe acusação contra você. Você não precisa ser paralítico. Você não precisa ser uma pessoa... não precisa haver punição sobre você. Primeira coisa que ele falou, os teus pecados estão perdoados. Vamos ver se vocês vão pegar agora a coisa. Vamos ver se vocês vão pegar agora o mistério. Perdoar pecado é mais importante do que curar o paralítico. Às vezes você se aproxima de Deus porque você quer uma bênção. Tá, tudo bem. Mas muito mais importante do que a bênção é o perdão dos pecados. Porque quando você tem perdão dos pecados, você tem a reconciliação com o Pai. Quando você tem perdão de pecado, é que você estendeu a mão e segurou a mão da graça dele. Perdão de pecado é mais importante que a cura. Por isso que Jesus falou assim, que fé.
Ah, perdoados estão os teus pecados. Quando aquele homem desceu do telhado, não houve condenação, houve misericórdia. Teus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Não existe mais acusação sobre a tua vida. Não existe mais acusação sobre a tua vida. Não existe mais acusação sobre a tua vida. Os teus pecados estão perdoados. Eu tenho aqui a palavra, eu tenho aqui fé, porque eles romperam, ação. Eu tenho aqui a graça, teus pecados estão perdoados. Agora eu tenho uma coisa importante, que é a renovação da mente. Coloca 2 Coríntios 10, 4, por favor. Depois o 5, mas primeiro o 4. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa... coloca a NVI, papai, por favor. Onde estás? Onde está a palavra? As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Só um minutinho. 4. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir. Ele está dizendo o seguinte: nós temos armas, que é o Espírito Santo de Deus, para destruir as fortalezas. Fortaleza é alguma coisa difícil de se vencer, é alguma coisa que está estratégica, preparada, muros largos, muros altos. Quem está defendendo a fortaleza tem muito mais condição do que eu que estou atacando. Ou seja, fortaleza é uma coisa muito difícil de se vencer. Mas ele está dizendo assim: nós temos as armas, que não são desse mundo. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A principal dificuldade que temos na pregação é vencer as fortalezas da mente. Você traz uma história, você traz um background, você traz uma vida de gerações e gerações de pessoas, de famílias, e de repente você se depara com uma coisa chamada fé, se depara com o sobrenatural, se depara com uma palavra de Deus que muitas vezes difícil de entender ou difícil de aceitar. Quando Jesus disse: estão perdoados os teus pecados, os fariseus disseram assim: cara, quem é esse cara aí para perdoar pecado? Olha aí, ó, quem é esse cara? Mas toda vez que você vai caminhar no caminho da fé, vai trilhar o caminho da fé, você se depara com as tuas fortalezas, as tuas dificuldades. Você se depara com uma quantidade imensa de perguntas, de indagações. Nós muitas vezes queremos entrar na igreja e sair da igreja como nós entramos, como nós chegamos. Por quê? Porque nós temos resistências na mente. Resistências de conhecer o sobrenatural, de aceitar o sobrenatural, de viver o sobrenatural, de aceitar, por exemplo, que o Espírito Santo fala comigo. Quando eu cheguei a primeira reuniões de igreja que eu fui, era reunião de jovens, e tinha um lugar lá que os meninos davam testemunho, e o garoto, a garota, todo o pessoal da minha idade, naquela época, 18, 20 anos, fala assim: porque Deus falou comigo. Eu falo: Deus falou comigo? Aí eu falei: não, porque essa semana Deus estava me incomodando sobre... Eu falei: Deus incomodando? Gente, esse povo é maluco. Aí Deus falou com todo mundo. Eu falei: tá certo que não fala comigo, porque fala com todo mundo, não tem tempo para falar comigo. Porque é tanta gente falando: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou. Eu falei: gente, que coisa. Eu não tinha esse entendimento. Até que um dia, uma tijolada celestial, bateu na minha cabeça. Eu falei: caramba. Por quê? Porque existem fortalezas.
o que eu consigo, eu creio naquilo que eu consigo pegar. Eu creio naquilo que eu creio naquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, que eu posso sentir. Aí quando você fala, perdoados estão os teus pecados, aí fica difícil. Primeiro que eu tenho que acreditar que eu tenho pecado. Primeiro que eu tenho que aceitar que eu sou um pecador. Para depois, então, eu começar a entender que eu preciso desse perdão. Que eu preciso me lavar no sangue de Jesus. Olha só, me lavar no sangue de Jesus. Aí piorou. Então, nós temos fortalezas na nossa mente que impedem o meu crer limitado. O meu crer eu não fui criado para crer. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está aqui hoje pela manhã. Fala assim, você está aqui hoje pela manhã. Que milagre que você está aqui. É um milagre você está aqui. É um milagre. Quem diria? É um milagre. Você acreditava que há uns anos atrás você ia estar numa igreja escutando o pastor falar? Hein? Que milagre você está aqui, é um milagre. Amém? Não estou olhando para ninguém, estou olhando assim, estou em geral. Que milagre que você está aqui. Mas por quê? Porque devagarzinho as fortalezas da sua mente estão sendo quebradas em nome de Jesus. 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra... destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só, ele está dizendo o seguinte, olha, nós destruímos os argumentos, toda altivez, todo orgulho, toda autossuficiência que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só a guerra que é isso. Eu estou falando para vocês sobre o caminho do milagre. O caminho do milagre. Como é que se percorre esse caminho? Palavra, ações de fé, atitudes. Entender da graça, ou seja, você não merece esse milagre, mas ele vai acontecer. Por quê? Porque você é filho, você é filha. Ele te chamou para o banquete. Ele te chamou para o banquete. Gente, eu vou repetir porque isso vai cair no Enem, tá? Vamos lá. Eu fui professor de matemática. Palavra, ações de fé, ações. Eu estou falando, podia falar fé. Não, cara, ação. Ação. Sabe por quê? Porque um dia eu vou pregar nessa igreja aqui. Tem 20 assuntos que eu quero pregar. É sobre você esperar o milagre acontecer. Muita gente não consegue esperar. Mas você precisa esperar o milagre acontecer. Mas isso é o quê? Uma ação. Ação. Palavra, ação de fé, graça, mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. A minha mente está diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus destruiu argumentos e toda altivez que estava na minha vida contra o conhecimento de Deus. E levou cativo, levou embora todo pensamento. Para quê? Para que o meu pensamento se tornasse obediente a Cristo. Obediente a Cristo. Porque quando eu entendo o Evangelho, eu entendo o que Jesus fez, eu entendo quem Ele é. E quando eu entendo quem Ele é, eu entendo quem eu sou. Mente renovada. Nossa mente bloqueia a mensagem. Por isso que nós temos que ter uma mente renovada. Vamos lá. Coloca Romanos 12, 2, por favor, rapidinho. Romanos 12, 2.
Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma desse mundo, não tome a forma desse mundo, padrão desse mundo, mas transforme a sua mente pela renovação. A sua mente ser renovada pela palavra, pela manifestação do poder de Deus, e assim por diante. Mas que vocês experimentem, para que, quando eu renovo a minha mente, qual é a consequência? Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Repete comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois disso, depois que eu tenho a minha mente renovada, o que acontece? Vem a manifestação do poder de Deus. Vem a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus, a cura, a transformação, o milagre. O milagre, né? Sem a minha renovação, porque deixa eu só explicar uma coisa para você, quando eu renovo a minha mente, eu passo a entender que eu tenho direito a um lugar no banquete. Eu tenho um lugar no banquete. E o banquete não é lá no céu, é aqui na terra, porque eu tenho minha mente renovada. Eu não sou aquele, se Deus quiser, não, eu sou aqueles assim, eu sou filho, eu sou filha. Cadê o meu lugar no banquete? Cadê o meu lugar no banquete? Eu sou filho, eu sou filha. Cadê o meu lugar no banquete? Eu tenho direito ao banquete. Aí quando você diz, eu tenho direito ao banquete, o milagre acontece. E aí Jesus fala para os fariseus lá, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou toma teu leito e anda? Meu querido, o milagre acontece. Milagre acontece. Esse milagre aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o milagre começa a acontecer na tua casa e na tua família, existem 3 coisas que começam a acontecer. 3 coisas. Primeira coisa, libertação de demônios. Limpeza espiritual. Limpeza espiritual, né? Demônios de vícios, de adultério, de incredulidade, fortaleza da mente, culpa, assim, espíritos que escravizam. Isso é a primeira coisa que acontece, começa a haver uma libertação, tá? Uma libertação. Primeira coisa, libertação. Eu estou dizendo que isso é o caminho, isso é o caminho, isso é o caminho, isso é o caminho. Primeira coisa, uma libertação. A segunda coisa, começa a acontecer curas na minha vida. Se eu preciso de cura, vai acontecer cura na minha vida. Nunca diga nada aconteceu. No seu caminho do milagre, nunca diga nada aconteceu. Diga assim: o Senhor está construindo o caminho do meu milagre. Porque quando você diz nada aconteceu, é quase que um decreto. Você está tirando, você está arrancando tudo aquilo que você semeou. A semeadura tem que ser regada pela fé. A semeadura tem que ser regada pela fé. Você coloca a semente é o quê? Atitude. E o que você joga em cima? Fé. Uma atitude de fé. Por que eu desci? Por que eu rompi o telhado? Porque eu tenho uma atitude de fé. Qual é? Ele vai me curar, ele está lá, ele vai me receber, ele vai me curar. Depois disso, querido, vem sinais extraordinários. Depois disso vem sinais extraordinários. Livramentos, multiplicação, portas que são abertas, o trabalho que você não estava gostando, acontece uma oportunidade, coisas acontecem, uma paz que você não entende começa a inundar teu coração, uma certeza que você não tinha passa a ter, você começa a entender a graça, você começa a entender a misericórdia. A partir do momento que existe uma limpeza espiritual, então existe uma limpeza espiritual, uma bênção física e uma bênção natural.
O caminho do milagre te leva para uma bênção espiritual, que é a limpeza, uma bênção física, que muitas vezes você precisa, e uma bênção do sobrenatural. Ou seja, o teu natural é visitado por Deus. Isso você precisa trazer a existência disso. Nunca ficar satisfeito. Eu quero mais. Por quê? Porque meu Deus é maior. O que tem que haver no nosso coração é aquela certeza assim: Deus pode fazer mais. Basta eu permitir que Ele faça. Oh, Deus. Diz assim: o que eu ligar na terra, o que eu ligar na terra, o que eu ligar na terra será ligado no céu. Opa! Opa! Olha o caminho. O que eu ligar na terra, o que eu desligar na terra, será desligado no céu. Olha o poder que você tem da sua fé. Às vezes você fala assim, eu encontro com pessoas que falam assim, não adianta. Quando você fala não adianta, não adianta. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que Deus fala sim para tudo. Quando você fala assim, não adianta, Deus fala sim. Não adianta. Aí se você fala assim, eu tenho fé na transformação, eu tenho fé na visitação de Deus, eu tenho fé na palavra, aí Deus fala, ok, sim, vamos fazer esse milagre. O que Ele está esperando é a sua atitude de fé. Por que eu gosto desse texto? Eu gosto desse texto pelo seguinte: levanta e anda. Levanta, pega teu leito e anda. Jesus podia dizer assim, levanta aí, querido, levanta. Faz o seguinte, ajuda ele. O cara era paralítico, ajuda ele. Não, Jesus não falou isso. Você levanta, toma teu leito e anda. Isso para mim é fantástico. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo o seguinte, eu tenho mais para você. Vai lá, pega teu leito e traz outro paralítico para eu curar. Você agora está pronto para ajudar outros também. Porque você tem força, você foi curado, foi restaurado, os teus tornozelos foram restaurados, os teus joelhos foram restaurados, os teus braços foram restaurados. Levanta, toma o teu leito. Eu posso dar uma palavra para você? Existem pessoas paralíticas perto de você, precisando de você. Existem pessoas que estão precisando que você pegue-as, mas elas não querem, não importa. Uma coisa que eu quero perguntar para os caras, os que carregaram a máquina, cara, ele estava afim, ele queria, ou ele vai, me deixa em casa. Imagina o paralítico, me deixa em casa, vou passar vergonha. Quando diz assim, nós vamos te colocar pelo telhado. Não, pelo amor de Deus, não, vou cair lá de cima. Imagina a cena, amarrar o cara na maca, fazer alguma coisa. Não, por favor. Eu não quero saber se essa pessoa quer ou não. Por compaixão, não por pena. Não por pena. Pena não é por pena. Quando você tem pena pelas pessoas, elas se tornam piores ainda. Mas é compaixão. Compaixão. Eu vou te levar na igreja, tá? Vou orar. Eu estou frequentando uma célula. Vamos lá, eu quero orar contigo. Orar, meu irmão, não faz mal para ninguém. Mas eu sou não sei o quê. Ótimo. Uma vez na igreja, uma pessoa estava fazendo aniversário, e nesse aniversário, onde ela morava, veio todo mundo, muita gente visitar, e visitou a igreja, e a moça diz assim, pastor, eles são daquela religião, tal. As mulheres tudo assim. Eu falei, que ótimo, que bacana, é mesmo? Vamos, eu preciso te ouvir, preciso te escutar. Você tem alguma coisa para ensinar para mim? Deus não ensinou a gente a fazer abismos, Deus ensinou a gente a fazer ponte. Deus não ensinou.
E eu falo isso com dor no coração. Silvério tem uma música sobre isso. Maravilhosa aquela música. De construir ponte. Música linda. Eu falo isso com dor no coração porque nós, sem querer, fazemos muros. Muros. Não foi isso que eu aprendi com Jesus. Jesus não foi assim. Jesus falou assim: toma teu leito e anda. Sobe, levanta, pega teu leito, vai embora. Traz outro, traz outro, traz outro, traz outro, traz outro, traz outro. Aqui eu tenho uma historinha bonita. Ganhar. Botou o caboclo lá e você vai encontrar com Jesus. Consolidar. Perdoados estão os teus pecados. As pessoas não sabem disso. As pessoas não têm noção disso. De pecado. Pecado é natureza pecaminosa. Não é que você mente ou deixa de mentir, mas é a nossa natureza pecaminosa. E aí depois tem treinar e enviar. Ele falou para ele: olha, levanta, você pode, levanta, você pode, levanta, você pode. E depois ele fala: enviar. Me desculpa, meu neto está me chamando. Enviar. Vai lá, pega teu leito. Que coisa maravilhosa. Tem muito paralítico perto de você, precisando estar aqui para ser curado. A gente reclama do mundo, o mundo está perdido. Claro, mas o que você está fazendo para ele ficar menos perdido ainda? Aqui ele está dizendo assim: eu tenho a alegria de ter tido muitos milagres na minha vida. Meu casamento, minha família, meu trabalho, meu ministério. Tudo é milagre, tudo milagre. Nunca mereci. Sempre teve pessoas melhores que eu. Eu tive perto de mim pessoas melhores que eu. Mas não souberam aproveitar a oportunidade. Então minha vida é um milagre. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto uma alegria incrível quando eu vejo um milagre acontecer na vida de vocês. Me dá... Enche meu tanque. Ver milagres acontecendo na vida de vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus que pessoas vão se encontrar com Jesus através da sua vida. Através da sua vida. Para terminar, que é coisa... Quando o pastor fala que vai terminar, não acredita, ele nunca termina. Isso é um problema do ministério, né, Amélia? O começo é difícil, mas depois fica fácil. Quando ele chegou, ele era paralítico. No começo foi difícil. Teve que subir no telhado. No começo foi complicado. Mas depois, toma teu leite e anda. Assim vai acontecer na tua vida também. O começo pode ser difícil, mas depois, toma teu leite e anda. No começo pode ser difícil. Você pode chegar aqui e dizer assim: caramba, quando eu cheguei na igreja, nossa, trouxeram numa maca, era paralítico, cerdo, surdo, mudo. Eu era cego, surdo, mudo, paralítico. Foi difícil. Mas depois, milagre aconteceu. Milagre aconteceu. Fica de pé, por favor. Milagre aconteceu na minha vida. Sabe o que eu gosto desse texto? Esse texto todo é maravilhoso. É que diz assim, no verso de número 12. Coloca aí Marcos 2:12, por favor. Isso aqui vai acontecer na sua vida. Isso aqui vai acontecer na sua família. Essa igreja é uma igreja que persevera. Essa igreja é uma igreja que não desiste. Sabe o que vai acontecer? No começo foi difícil, foi complicado, mas depois foi fácil. Foi fácil.
E ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Sabe o que vai acontecer na sua vida? As pessoas vão chegar perto de você e falar assim: nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Vamos lá? Palavra, fé, graça, renovação da mente, manifestação do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Manifestação. Existe uma... Eu queria... Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no final do culto eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, pastor Silvério, os pastores vão estar aqui para te dar um abraço e por orar com você. Porque essa história toda começa quando a palavra de Deus te encontra, transforma teu coração. Então você fala assim: eu quero isso, 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 eu quero isso. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, Senhor, nesse momento. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti nesse momento. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti nesse momento. Oh Deus, tira-nos, Senhor. Quebra todas as fortalezas da nossa mente. Quebra todos os empecilhos da nossa mente. Que nós sejamos visitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Visitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos disso, Pai. Precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, quebra toda fortaleza. Libera perdão no nosso coração, Senhor. Pai, libera todas as amarras que nos prendem, todas as fitas, todas as correntes que prendem a nossa mente, o nosso querer, o nosso fluir. Tudo isso, libera. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor 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 Jesus. Em nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito. Pai, nós não queremos a palavra pela palavra, mas queremos uma palavra que alcance o Senhor. Queremos uma palavra que alcance a Tua presença em nós. Traz a Tua presença em nossos corações, Pai, te peço. Espírito, 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 Espírito. Se tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, por favor, vem aqui para esse canto aqui, que nós queremos orar com você. E eu vou dar a bênção agora, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória para você. Que essa semana seja uma semana de cura. Que essa semana seja uma semana de milagre para você. Que essa semana seja uma semana onde as fortalezas da mente serão rompidas, quebradas, em nome de Jesus. Que a manifestação do poder de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que você saia com autoridade, para falar desse Jesus maravilhoso. Para falar desse Jesus maravilhoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus. Paz de Deus. E paz com os homens.
essa semana. Você está invisível aos teus inimigos, invisível. Os teus inimigos não podem te alcançar. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Estou esperando todas as mulheres aqui na sexta-feira, dia 15. Porque